Olá, tudo bem? Boa tarde. Vamos então dar início à nossa aula Enem, desafio de redação para preparação para o Enem. Eu sou o professor Wirley, aqui é a nossa aula de redação e você é sempre bem-vindo à nossa aula para a preparação ao Exame Nacional do Ensino Médio, a prova do Enem. Estamos hoje no dia 21 de outubro, então para quem está nos assistindo ao vivo, hoje, terça-feira, 21 de outubro. Para quem vai assistir depois, mais tarde, outro dia, então, para você, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Para quem está conosco agora, boa tarde. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar uma percepção geral das regras de redação para que você tenha uma visão mais adequada, uma visão bem mais ampliada e, claro, reforçar a nossa aprendizagem em relação às normas gerais, às regras gerais da redação dissertativa argumentativa, que é a cobrada pela prova do Enem. Então, olha só, a gente vai fazer um passeio geral em todas as regras, tudo bem? Desde as letras até a proposta de intervenção, fazendo um panorama completo mesmo das regras hoje para revisão, para reaplicação e para, claramente, reforçar a sua aprendizagem. Deixa eu só ver quem está conosco aqui ao vivo, só para confirmar. É sempre bom a gente perceber quem está ao vivo conosco. Deixa eu ver aqui quem está conosco. Quem está ao vivo conosco? A Marcione, né? Cássia Fernandes. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, né? Gabriel Matos. Boa tarde, Gabriel. Tudo bem? Muito obrigado pelo pelo carinho. A Marcione Bentes. Quem mais? A Neuma Aguiar. Boa tarde, Neuma. Muito bom estar com vocês aqui. Cássia, Gabriel, Marcione, Neuma. Quem mais está conosco presente? Se tiver mais alguém conosco presente, coloca aqui o seu boa tarde para que a gente possa fazer a menção. Eu quero também mencionar os alunos lá de Cutias do Araguari. Para vocês, uma boa tarde muito especial, a turma que temos lá em Cutias do Araguari. Para você, meu amigo, que está lá em Cutias, aluno desafio, aluna desafio, o meu boa tarde especial. Quem está também em outros municípios, Santana, Laranjal do Jari, Oiapoque, Calçoene, Serra do Navio, Mazagão, Vitória do Jari, Pracuúba. Então, um forte abraço para vocês, Porto Grande, Ferreira Gomes. Quem está também em Vigia, lá em Belém, no município de Vigia, no estado do Pará. Perdão, Falei Belém, não. Em Vigia, no estado do Pará. Quem está em Belém também, temos alunos em Belém. E um forte abraço para o professor Márcio, que está lá em Vigia, e seus alunos que fazem parte aqui do desafio. Meu desafio EAD. Eu quero também fazer aqui uma saudação especial ao Renato Ricardino. Boa tarde, meu amigo Renato. Clara, boa tarde, Clara. Lucas Souza, boa tarde, Lucas. Muito bom ter vocês conosco. Muito bom mesmo. Lucas, Clara, Renato, Neuma, Marcione, Gabriel, Cássia. É sempre bom, sempre especial ter a participação de vocês. Perfeito? Muito bom mesmo. Vamos lá, então, a gente vai ver aqui, como eu falei para vocês, um panorama completo das regras gerais em relação à redação. Eu começo, então, com as regras gráficas, desde as letras até a proposta de intervenção. De acordo com as normas gramaticais, as regras gráficas, a letra, a grafia, ela deve apresentar um traçado legível. Então, o que a banca pede hoje é um traçado legível. Professor, eu escrevo cursiva, eu escrevo caixa alta. A caixa alta, para quem não sabe, é aquela letra maiúscula, toda maiúscula, chamada de forma. Letra de forma, só que o nome não é exatamente letra de forma. O nome correto é caixa alta. Professor, eu escrevo caixa alta, eu escrevo cursiva. Gente, não há problema. A banca Sebrasp, aqui corrige, aqui produz, aqui organiza a prova do Enem. O ano passado organizou e vai organizar este ano. Ela não tem nenhuma regra relacionada à letra. Isso é um fato. A vantagem da Sebrasp é essa. A FGV tinha um problema com as letras. A FGV ela exigia a letra de acordo com as normas. Mas a Sebrasp não, ela não exige nada. Então, se a letra for feia, bonita, não interfere. É claro que o corretor
prefere uma letra bonita para que ele possa ter melhor leitura. Uma letra feia sempre atrapalha a leitura. Então, qual é a regra que a Banca Sebrasp se fundamenta na correção da grafia? É essa aqui, olha, essa regra que está na sua tela aí. A regra diz que a letra deve ter um traçado legível, já que a ilegibilidade caracteriza erro gravíssimo que vai ser passível de eliminação, ou seja, vai zerar. Então, a Banca Sebrasp, quando a letra é ilegível, ela elimina a redação zerando, ou seja, perde 1.000 pontos. 1.000 pontos. Todos os pontos são perdidos caso a letra não seja possível de ser lida. O que é uma letra legível? Uma letra legível é que ela é possível de ser lida. Qualquer pessoa lê, é legível. E uma letra ilegível, ela impede o acesso à leitura. Ela faz com que as pessoas não consigam ler. Perfeito? Então, lembrando que a letra é ilegível, o traçado ilegível, ele zera a sua redação. Em relação às regras estéticas, né? Eu quero aqui trabalhar 3 princípios de regras estéticas com vocês. Então, só para fechar, em relação às regras gráficas, é esse parâmetro. Então, o que importa na regra gráfica é a sua letra ser legível. Tudo bem? Em relação às regras estéticas, então vamos trabalhar a transliteração, o deslocamento e a paragrafação. Só reprisando aqui para você fixar na sua aprendizagem, tudo bem? Reprisando. A transliteração é o recurso redacional responsável em transportar o restante de uma palavra para a linha seguinte. Então, transportar o restante de uma palavra para a linha seguinte mediante a sinalização do hífen, em obediência aos limites estabelecidos pelas margens. Então, a transliteração é quando nós transportamos o restante de uma palavra para a linha seguinte. A palavra não pode ser escrita na linha por causa do limite da margem, ela vai ultrapassar a margem, então eu paro a palavra, escrevo o hífen e transporto o restante da palavra para a outra linha. Lembra disso, não é? Você se lembra disso, então isso é o processo de transliteração. E a regra diz que a transliteração, ela tem regras claras. A primeira regra é que no ato da transliteração deve-se obedecer aos princípios da separação silábica das palavras. Quando eu for translinear uma palavra, eu preciso obedecer aos princípios da separação silábica. Só um exemplo, não é? O ser humano desenvolve suas atividades a partir... Olha a palavra desenvolve aí, ó. Desenvolve, certo? Desenvolve, ela teve uma transliteração errada. Por que errada? Porque a separação silábica da palavra desenvolve é esta aqui que você está vendo embaixo no slide. Desenvolve. Então você vê que a sílaba vol é uma sílaba que está junta, V-O-L. Quando você olha para a palavra desenvolve, que foi translineada, ela está quebrada. Está o V-O na linha anterior e o L sozinho para a linha posterior. Então, nesse caso, quando você fragmenta uma sílaba, quando você quebra uma sílaba desse jeito, você erra o processo de translineação. E se o corretor percebeu que você está fazendo muito isso, você pode perder 40 pontos nessa bobagem, gente. Perder 40 pontos em um erro desse é um erro básico, um erro lá de 4ª série, 3ª série, né? Quando eu falo 4ª série, seria o 5º ano, o 4º ano, correto? Para quem já está mais avançado aqui na nova modalidade da educação básica, né? Que agora são anos. Antes eram 1ª série, 2ª série, agora não é 1º ano, 2º ano, até o 9º ano, certo? Então, isso é um erro básico lá das séries básicas. Então, por isso, a gente deve observar a separação silábica da palavra, olha para o slide, né? E deve fazer de acordo com a separação silábica. Então, tá aqui, ó. Agora sim está correta a transliteração, porque obedeceu à separação silábica da palavra. Guarde isso na sua aprendizagem. Aí, você não pode permitir que a vogal fique isolada, porque a leitura dinâmica, ela confunde na hora que faz a leitura dinâmica do texto, as vogais isoladas confundem. Então fica assim, olha, diante desse aspecto, o atributo, olha esse A ficou sozinho, isolado do restante da palavra. Esse A aqui, ó, vou marcar para você ver, tá aqui, ó, tá marcado. Então esse A ficou sozinho, isolado do restante da palavra. Como esse A ficou sozinho, isolado do restante da palavra, isso caracteriza um erro de transliteração, é um erro de estética.
eu não posso deixar as vogais isoladas, sozinhas, do restante da palavra, tudo bem? Então, o ideal é que a gente faça assim, olha, desça, né, para que fique tudo junto, tudo bem? E não fique assim, ó, isolado, mas desça a vogal para ficar junto com a palavra. Assim também como a vogal na linha posterior. Olha só, aqui a vogal na linha anterior. A, tributo, aí desce a vogal para ficar junto com a palavra. Ou aqui, olha, a proteção social é o MEI, ou, aí o O desceu sozinho para a linha seguinte. Qual é o ideal? O ideal é que você deixe a vogal junto da palavra. Está aqui, olha. Ao invés de descer a vogal, deixe junto. Tudo bem? Não desça, ao invés de descer, não desça e deixe junto a palavra. Essa é a orientação. Então, se você ficar isolando vogais, mas eu estou fazendo de acordo com a separação silábica. Eu sei, você está acertando a separação silábica, mas está isolando vogais. Tanto isolando vogais na linha anterior quanto na linha posterior, esse isolamento de vogais é inadequado em relação à estética textual, porque isso confunde a leitura dinâmica que os corretores fazem na correção da redação. Vamos a outra regra. Você não pode permitir que o restante de uma palavra translineada forme um novo vocábulo. Então, quando você translinear uma palavra, o resto que desce para a linha seguinte não pode formar um novo vocábulo. Olha só, por exemplo, nesse sentido, a transmissão de um vírus, observa que o termo transmissão ele foi translineado. Então, não cabia todo na linha, ficou uma parte na linha anterior e outra parte desceu para a linha seguinte. Então, aqui a palavra transmissão foi translineada, certo? Aí observa que o restante da palavra que foi escrito na linha seguinte forma um novo vocábulo, missão. Então, missão é uma palavra. Esse resto que desce não pode formar um novo vocábulo. Se esse resto que desce formar um novo vocábulo, isso caracteriza um erro estético, um erro de estrutura da sua redação, um erro estrutural, tudo bem? Então, nesse caso, você não deve permitir que o restante da palavra forme um novo vocábulo. E você vai perceber que algumas palavras não podem ser translineadas. Por exemplo, olha, a palavra expressão. A criticidade é uma expressão. Observe que a palavra expressão foi translineada e o restante da palavra que desceu forma pressão. Então, expressão. Aí, o restante que desceu formou pressão. Não pode. Já sabe que não pode formar palavra. O que eu faço então? Sobe uma sílaba. Se eu subir uma sílaba, o resto que desce, são, forma a palavra de novo. Então, o que eu estou dizendo é isso. Você vai perceber que há palavras que não podem ser translineadas. Como assim, professor? Não podem, porque a forma que você fizer, ela vai caracterizar erro. A palavra expressão, por exemplo, não pode ser translineada, porque ela tem 3 sílabas, expressão. Se eu desço a última sílaba, como está aqui no slide, forma a palavra são. Se eu desço as 2 últimas sílabas, forma pressão. Então, eu não tenho outra opção. Qual é a opção que eu tenho? Não posso usar essa palavra lá no fim da margem. O que eu faço então? Troco a palavra. É o jeito, né? Está aqui, ó, troco a palavra. A criticidade é uma atitude. Ao invés de ser uma expressão social, uma atitude social, eu troco a palavra. Porque se eu translinear, por exemplo, atitude, fica atitude, atitude, não forma palavra. Mas D não é palavra? Não, D é um termo que não é uma palavra. Palavra, para ser palavra, tem que ter significado próprio. E D não é um significado próprio. A não ser que seja o verbo de, né? Tipo, dê a ele. Mas só que para ser o verbo de, tem que ter circunflexo na letra E. E só o de não é uma palavra. Seria um termo como uma preposição, mas não forma um caráter de palavra. Repetindo, palavra é quando tem significado próprio. No contexto, fora do contexto, tem significado. Pressão tem significado próprio. São tem significado próprio. Se eu tirar do contexto, são. Eu sei o que é são. Tudo bem? Agora, de, não sei o que é de. Correto? Entendeu a diferença, não é? Nesse caso, então, eu não posso permitir que o restante da palavra forme um novo vocábulo. Essa é a regra.
A próxima regra fala em relação ao desdobramento do hífen. É obrigatório. Agora, isso é novo acordo ortográfico. Quando você está translineando uma palavra, se a palavra já possuir hífen e ela chegar ao limite da margem na exata posição do hífen, é obrigatório você desdobrar o hífen, certo? Como assim, professor? Olha o exemplo. O altruísmo provê um bem-estar. A palavra bem-estar, ela já possui hífen. Ela já possui hífen. Por coincidência, ela chegou ao limite da margem na exata posição do hífen. É uma coincidência. Repetindo, ela já possui hífen e, por coincidência, ela alcança o limite da margem na exata posição do hífen. O que é que eu faço então? De acordo com as novas regras gramaticais estabelecidas pelo novo acordo ortográfico, eu sou obrigado, isso aqui é uma regra obrigatória, tudo bem? É obrigatório que você proceda com o desdobramento do hífen. Como assim? Tá aqui, olha, você escreve o hífen, tá aqui, olha para o slide. Eu coloquei em verdinho, olha. Você escreve o hífen na linha anterior e na linha posterior. Então fica hífen no fim da palavra e no começo da palavra, percebeu? Então você interrompe a palavra. Nessa parte que fica na linha anterior, hífen. Nessa parte que desce, hífen antes. Olha para o slide para você ver. Então esse desdobramento é obrigatório. Se você não fizer esse desdobramento, você comete dois erros. Um erro que é o erro de estética e o outro erro que é de ortografia. Então aqui você tem duplo erro se você não fizer esse procedimento. Então isso determina uma nova regra, repito, do novo acordo ortográfico. Antes era facultativo, o novo acordo tornou essa regra obrigatória. Então, por isso, eu sou obrigado a cumprir esse procedimento gramatical da língua portuguesa. Vamos então, olha só, relacionado agora ao hífen, não é? Observa que na translinação nós usamos o hífen. Então, repetindo que essa aula aqui a gente já viu, estou reprisando para fixação melhor da sua aprendizagem. Esse tracinho que nós usamos na translinação, ele é o hífen. Quais são as regras necessárias para obediência ao hífen? Vamos ver as regras do hífen. Primeiro que o hífen deve ser escrito ao lado da palavra, ao lado, sempre ao lado. Então você não vai escrever o hífen embaixo, tudo bem? Muitas pessoas, por equívoco ou por falta de conhecimento, escrevem o hífen embaixo. Embaixo, não. Você não vai escrever embaixo, vai escrever sempre ao lado da palavra. Escreve a palavra ao lado, tudo bem? Sempre. Outra regra é que o hífen ele fica dentro do limite da margem. Então ele fica ao lado da palavra, dentro das margens. Ao lado da palavra, dentro das margens. E ele também ocupa o espaço de uma letra, chamada letra cheia. Letra cheia é tipo o O. Uma letra cheia é o O. Então, se cabe uma letra O, cabe o hífen. Se não cabe uma letra O, não cabe o hífen. Só que essa regrinha aqui da letra cheia, ela não é tão cobrada. Os corretores, eles olham mais para o hífen ao lado da palavra e dentro da margem. Ao lado da palavra, dentro da margem. Aí, se o espaço do hífen for de uma letra cheia ou não, os corretores não relevam esse fato, tudo bem? Essa regrinha 13 aqui já está mais para o lado light. A cobrança mesmo é para o hífen ao lado da palavra, dentro da margem. Em relação ao deslocamento textual, você precisa também preencher as linhas, não pode deixar espaço vazio. Então, quando você for escrever a sua redação, você precisa preencher as linhas de ponta a ponta, exceção do início dos parágrafos, que você deixa que ele recue de 1 centímetro para começar cada parágrafo. Mas a partir daquela linha que você começa o parágrafo, que você deixou aquela distância de 1 centímetro para começar, as outras linhas devem ser preenchidas de ponta a ponta da linha. A outra exceção é a última linha do parágrafo, que vai, claro, né, terminar antes do que... Não precisa fechar lá na margem. Você termina antes em qualquer posição. Então, olha só, nesse caso, o deslocamento, você vai mover a palavra para que ela possa alcançar o limite da margem. Então, são regras que a gente vai ver aqui. Como é que eu faço para deslocar a palavra?
Primeiro, para deslocar as palavras, eu vou trabalhar com as duas últimas palavras de cada linha, certo? Eu vou trabalhar com as duas últimas palavras de cada linha. Não sei se você já percebeu quando você está digitando no modo justificado, porque quando você está digitando, existem 4 tabulações de margem, certo? Tem margem alinhada à esquerda, margem alinhada à direita, margem centralizada e margem justificada. Eu estou falando da margem justificada. Quando você está digitando no Word com a margem justificada, você percebe que o próprio Word ele vai mexendo, ele vai afastando, juntando as palavras para que elas se encaixem na linha, correto? Então, esse é um procedimento que existe nas normas técnicas, na chamada ABNT, na Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, no conjunto das normas técnicas, esse procedimento de você deslocar as palavras, ele é normal. Nós é que não usamos, nós é que não praticamos. Esse procedimento existe, nós é que não usamos. Então, quando o estudante usa no Enem, o corretor percebe um grau de conhecimento interessante. Então, eu estou orientando você a usar o deslocamento. Você pode usar tanto a translinação, que acabamos de ver, quanto também usar o deslocamento. Só que para que você use o deslocamento textual, você não pode trabalhar com todas as palavras da linha, você vai trabalhar com as duas últimas palavras. Você está escrevendo aqui, está escrevendo, aí você percebe que está chegando próximo ao fim da linha. Aí você está vendo aqui qual é a palavra, porque você fez um rascunho antes. Toda pessoa que trabalha a redação sabe que primeiro fazemos um rascunho e depois passamos a limpo para o formulário próprio, certo? Esse é o procedimento. Faça um rascunho, porque quem já participou de provas do Enem sabe que no caderno de provas há uma página que a própria banca deixa para que lá você faça o rascunho, que você risque, rabisque, pinte, o que você quiser. Aí existe o formulário próprio separado. Você recebe o caderno de provas, o formulário da redação e o cartão resposta. São 3 documentos, certo? Caderno de provas, formulário da redação e o cartão resposta. Aí você deixa à parte o formulário da redação, faz o rascunho da redação. Quando você for passar a limpo, pega o formulário e vai passando a limpo. Então você está lendo aqui a palavra e está vendo que está chegando ao limite da margem. Está vendo a palavra e está chegando ao limite da margem. Se a palavra for grande, ela não vai caber. Aí eu posso translinear, ver se vai dar certo a translinação. Vai dar certo? Então tudo bem. Não vai dar certo? Então afasta a palavra e desce essa grandona aí para não ficar a distância da margem. Então olha só, vamos ver aqui, certo? Aí você vai deslocar. Como é que eu vou deslocar? Eu vou afastar. Eu vou afastar até o dobro do espaçamento normal. Existe um espaçamento normal deixado entre as palavras. Nós já vimos em aulas passadas. Como é esse espaçamento? É de uma letra O. Então, entre as palavras, fica uma letra O de espaçamento. Eu posso fazer até o dobro aqui nessa regra, tá? Até o dobro. Eu posso fazer 2 vezes. Aí fica assim, olha o exemplo. Olha só, o acesso que o povo possui em relação ao gesto cultural. Observa a palavra povo e a palavra gesto, correto? Percebe que ficou um vazio na palavra povo para ocupar a margem? A palavra gesto está na margem. Você não está vendo aí porque acho que teve uma falha aqui do slide do tablet para a tela, mas tem uma margem aqui. Então a palavra gesto está à margem, à margem. Aí a palavra povo não alcançou a margem. Esse espaço vazio da palavra povo até a margem, pode? Não pode. Então, esse espaço vazio, só repetindo, tá? A palavra gesto está certinha na margem e a palavra povo ficou antes da margem. Esse espaço vazio da palavra povo até a margem, esse pedaço aí vazio, ele é um erro de estética. Alguns corretores não gostam desse espaço vazio. Então, eles podem marcar. Se eles veem que toda a redação está com esse espaço vazio, você pode perder 40 pontos na sua margem. 40 pontos. Em qual competência? Na competência 1, na estrutura. Perdão, gente, na competência 2, tá? Na estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, essa nota aqui seria tirada lá da competência 2, que trabalha a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, o que eu faço, professor? Olha para a tela. Você pode, então, afastar a palavra. Olha aí, ó. Você afasta a palavra para que ela alcance a margem. Percebeu?
Então agora a palavra povo está certinha no mesmo limite da margem da palavra gesto. Ah, mas ficou um espaço antes. Esse espaço antes pode. Essa aqui é a técnica do deslocamento. Então você deixa o espaço antes. O que não pode é deixar o espaço depois da palavra para a margem. Não. Você desloca a palavra para que ela alcance a margem, certo? Então você desloca a palavra para que ela alcance a margem e esse espaço que fica antes está tranquilo, correto, sem problema algum mesmo. Vamos ver agora aqui algumas regras de conteúdo, certo? Olha só, quero falar sobre as formas verbais, sobre tese, tópicos frasais e proposta de intervenção. As formas verbais é um assunto novo, nós não vimos ainda, vamos ver agora. Regras de conteúdo. Então, as formas verbais são as seguintes. Então, a redação discursiva preconiza o uso de 3 formas verbais. 3 formas verbais. Quais são as formas verbais? A primeira pessoa do plural, a terceira pessoa do singular e a forma impessoal. Então, são essas 3 formas verbais que são determinadas pela redação discursiva. Então, as normas gramaticais estabelecem estas 3 formas verbais, uma das 3. Então, você vai escolher, quando você for produzir a sua redação, qual forma verbal você utiliza. Eu vou mostrar as 3 formas e vou te orientar qual você deve preferir, tudo bem? Então, no manual de correção estão garantidas estas 3 formas. A primeira do plural, a terceira do singular e a forma impessoal. É claro que a ideal é a forma impessoal, é o padrão, é a melhor forma, mas podemos usar a terceira do singular, que também é muito boa. O que eu não oriento é usar a primeira do plural. Mas só para você conhecer, vamos lá, só para você conhecer, tudo bem? A primeira do plural é assim, ó, olha o exemplo aí, olha o exemplo. Compreendemos que a relação da sociedade com a política ainda envolve aspectos relacionados aos interesses pessoais do candidato e do eleitor. Assim, observamos que nas campanhas eleitorais o anseio de ambos visa apenas a satisfação e a prosperidade individual e não ao bem-estar do coletivo, sendo fatos que consideramos plenamente ilícitos. Então, aqui nós temos um parágrafo de dissertação. Observa que este parágrafo é um exemplo real, tudo bem? A pessoa escreveu usando a primeira do plural. Olha, compreendemos. Então, ela norteou o parágrafo, ela direcionou o parágrafo, ela trabalhou o parágrafo usando a primeira pessoa do plural como o padrão de posicionamento da forma verbal. Olha aí, ó, compreendemos que a relação da sociedade com a política ainda envolve aspectos relacionados aos interesses pessoais do candidato e do eleitor. Assim, observamos que nas campanhas eleitorais, o anseio de ambos visa apenas a satisfação e a prosperidade individual e não ao bem-estar do coletivo, sendo fatos que consideramos plenamente ilícitos. Percebeu aí, não é? A pessoa está se posicionando, está expressando a sua opinião, porque dissertação argumentativa é isso. Você tem que argumentar, tem que dizer, tem que falar, não vai ficar só explicando. Explicando descaracteriza a dissertação argumentativa. A explicação fica para a dissertação expositiva. Há pessoas que não sabem, mas existem 2 tipos de dissertações. A dissertação expositiva, aquela que fica só explicando os fatos, e a argumentativa, que se posiciona contra ou a favor, se posiciona, não é, de forma persuasiva para convencer o corretor, que é o leitor da redação. Então, tem que ter esse posicionamento persuasivo, esse pensamento, não é, de convencimento, está certo? Isso determina a primeira pessoa do plural e também, claro, uma técnica de dissertação argumentativa, está bem? Então, olha só, essa é a primeira pessoa do plural. Vamos ver agora a terceira do singular. A terceira do singular é assim, olha, a sociedade acredita que o Brasil é um bom lugar para se viver. Haja vista aqui não ocorrer a frequência de catástrofes, como terremotos, furacões, tsunamis,
ou até mesmo atentados terroristas. Entretanto, o povo reconhece que o país tem sido devastado por um inimigo quase invisível, a corrupção. Nossa, esse parágrafo aqui é incrivelmente interessante, não é? A pessoa que escreveu aqui tem um grau bem interessante de criticidade. Ela disse que o Brasil é um bom lugar para se viver, haja vista que não ocorrer a frequência. A pessoa não disse que não ocorre, ela disse que não ocorre a frequência. Olha o detalhe, não ocorre a frequência de catástrofes, como terremotos, furacões, e não ocorre mesmo. Nós percebemos que nos Estados Unidos, os furacões são constantes na Califórnia, né? Vez por outra, Miami, Califórnia, são varridas por furacões, as casas são destruídas. Então, muito, né? Os próprios países da América Central também, vez por outra, são varridos por tsunamis. Países lá da parte da Ásia, da parte ali do Vietnã, Singapura ali, também, vez por outra, né? Marrocos, na África, né? Também são devastados por tsunamis. E o Brasil ele tem essa vantagem. O Brasil ele não tem essa ocorrência frequente. Nós nem temos ocorrência de tsunami aqui. Furacão, raríssimo. Terremoto, raríssimo. Até porque nós estamos em cima de uma mesma placa tectônica. O Japão, por exemplo, é terremoto quase constante, quase diário, porque ele está em cima de 3 divisões de placas tectônicas. O Brasil está em cima de uma placa única, então isso é uma vantagem muito grande. Mas o texto fala que nós perdemos por um inimigo quase invisível, a corrupção. Pesado, né? Uma boa criticidade aqui. Observe que a pessoa que escreveu aqui o texto, ela usou a terceira pessoa do singular. Olha só, a sociedade acredita. Agora, quando você vai usar a terceira pessoa do singular, você tem que ancorar o verbo, tudo bem? O que é ancorar o verbo? Você tem que dar uma... Você não pode usar só o verbo. Olha só, eu vou voltar aqui o slide para você ver. Quando você usa a primeira do plural, só o verbo, olha, compreendemos, observamos, consideramos. O verbo sozinho, ele tem significação própria. Só o verbo, sozinho. Mas na terceira do singular, não tem. Olha aqui, ó. Se eu dissesse, acredita que o Brasil é um bom lugar para se viver. Acredita. Aí alguém perguntaria, quem acredita? Quem acredita? Então, o verbo sozinho, da terceira pessoa do singular, ele não tem significação própria, ele não tem sentido próprio. Então, essa falta de sentido próprio necessita de um substantivo, de um sujeito, chamada de ancoragem, certo? Por que ancoragem? Vem de âncora. Então, eu tenho que ancorar o verbo. Âncora. Lembra da âncora dos navios? Para que o navio não fique à deriva, não fique ali à deriva na água, no mar, no rio, o que ele faz? Ele lança a âncora alcança o fundo e ela então, né, fixa no fundo e claramente isso faz com que o navio fique ancorado, a âncora. Então, essa mesma analogia, esse mesmo princípio de comparação é usado aqui na terceira do singular das redações. Então, você tem que ancorar o verbo, dar um substantivo para conceder-lhe sentido. Então, o Brasil acredita, a sociedade acredita que o Brasil é um bom lugar. O Brasil é. Quem é? O Brasil. Terceira do singular. Um bom lugar para se viver. Haja vista aqui não ocorrer a frequência de catástrofes como terremotos, furacões, tsunamis ou até mesmo atentados terroristas. Entretanto, o povo reconhece, quem reconhece? O povo, que o país tem sido devastado. Tem sido devastado. Quem? O país, por um inimigo quase invisível, a corrupção. Você percebe, né? Então, esse é o recurso da terceira pessoa do singular. É um recurso que eu oriento você. Você pode usar esse recurso, é muito simples, ele é muito bom, muito bom. Apesar dele ser simples, mas ele é muito bom.
ele já deixa o caráter neutro da redação, porque o problema da primeira do plural, compreendemos, analisamos, entendemos, a pessoa que escreve se inclui. E quando você olha para a prerrogativa da dissertação argumentativa, ela exige que a pessoa que escreve a redação fique neutra, a chamada neutralidade, a imparcialidade. Você não pode ser parcial, então fique imparcial, como se fosse um juiz julgando sem ficar condenando o réu, mas de acordo com as provas. Então você apresenta no teu texto as evidências, que são as provas, para corroborar a tua opinião, o teu ponto de vista, o teu posicionamento, o teu prisma, a tua visão sobre aquele assunto. Aí você apresenta evidências, provas, estatísticas, dados, números, índices, datas, fatos, condições de causa e consequência, relações históricas, geográficas. Então você vai criar um arsenal chamado de repertório sociocultural. Você vai em busca desse repertório nas ciências. Então você evoca esse repertório, traz para a redação para fundamentar o teu ponto de vista, a tua posição científica. E aí, para que você fique, então, neutro, você tem que usar a terceira do singular ou a forma pessoal. Caso você use a primeira do plural, você está se inserindo. Então, eu não oriento o uso da primeira do plural. Eu só mostrei para você conhecer que essa forma existe, mas não é orientável. Não é orientada, né, por mim, eu não oriento. Então, nesse caso, eu oriento a terceira pessoa do singular. Está aqui ela na tela para você ver. Então, você sempre vai usar uma ancoragem, um substantivo. Olha. Acredita quem? A sociedade. É quem? O Brasil. Reconhece quem? O povo. Tem sido devastado quem? O país. Tudo bem? Agora vamos ver a forma impessoal. Torna-se necessário constatar que as tecnologias assumiram a prioridade da existência contemporânea. Para tanto, considera-se que o contato de uma pessoa com um dispositivo, praticamente, ultrapassa o seu tempo de convivência com outros seres humanos. Logo, deve-se entender que tal procedimento já apresenta consequências drásticas para as gerações futuras. Excelente texto, não é? Uma excelente abordagem, uma criticidade muito boa também. Aqui eu estou colocando 3 exemplos de textos, lembrando que todo o exemplo que eu apresento é um exemplo para você usar também como referência temática, como proposta temática, tudo bem? Aqui está falando do avanço da tecnologia e como isso tem furtado a atenção das pessoas, como isso tem tirado o foco. A pessoa fica ali distraída no dispositivo, nas redes sociais, nos próprios jogos, e esquece de conviver, esquece de ter a socialização com os demais seres humanos que estão ao seu redor. Às vezes você percebe isso nos locais públicos, as pessoas vão a um restaurante, sentam à mesa, aí cada um com o seu telefone, complicado, não é? Então, e a conversa, e o diálogo, não há mais. Esse é o problema. Então, olha só, torna-se necessário, olha aqui, ó, torna-se, essa é a forma pessoal, torna-se necessário constatar que as tecnologias assumiram a prioridade da existência contemporânea. Para tanto, considera-se que o contato de uma pessoa com um dispositivo praticamente ultrapassa o seu tempo de convivência com outros seres humanos. Logo, deve-se entender que tal procedimento já apresenta consequências drásticas para as gerações futuras. Então observa que agora o texto ele foi canalizado, ele foi conduzido, ele foi norteado pela forma impessoal. Torna-se, considera-se, deve-se, percebeu? Então essa é a forma impessoal, é a mais incrível das formas verbais. Claro, essa aqui é a preferida dos corretores, é a forma técnica, é a forma totalmente de acordo com as normas da dissertação argumentativa. Mas para que você use a forma pessoal, você tem que dominar a colocação pronominal. Esse é o detalhe.
Ah, eu vou usar essa forma pessoal. Ok, mas não é só usar. Tem que saber as regras básicas da colocação pronominal. Como assim, professor? Não estou entendendo. Vamos usar um exemplo aqui, olha. Então, antes, só observação, tá? Para a correta utilização, foi o que eu já disse, só referendando o que eu já disse. Então, para a correta utilização dessa forma pessoal, deve-se obedecer às diretrizes gramaticais que se referem à colocação pronominal. Tudo bem? Colocação pronominal. Então vamos ver aqui, olha só, colocação pronominal. Por exemplo, torna-se preciso entender o trabalho como a identidade com a qual fomenta-se a idiosincrasia do ser humano. Para tanto, deve-se considerar o labor como ação prazerosa, que estende-se por todas as esferas da vida e mantém a subsistência das civilizações. Esse parágrafo, apesar de aparentemente estar bem escrito, ele apresenta erro de colocação pronominal. Como assim? A pessoa colocou os verbos todos na forma impessoal. Claro, tudo bem, mas ela não soube fazer a devida colocação do pronome oblíquo, se. Olha aqui, torna-se preciso entender o trabalho como a identidade com a qual fomenta-se a idiosincrasia do ser humano. Para tanto, deve-se considerar o labor como ação prazerosa que estende-se por todas as esferas da vida e mantém a subsistência das civilizações. Só observando que a palavra subsistência, a pronúncia é essa, tá? Subsistência. Observa que o S, ele não está entre duas vogais, ele está entre a consoante B e a vogal I. O S só pode ter som de Z na língua portuguesa quando ele está entre duas vogais. Então, o S entre duas vogais, aí sim, ele tem som de Z. Olha a palavra prazerosa, confere lá. A prazerosa está na linha 2, 4, 6, na linha 7. A primeira palavra da linha 7, olha, prazerosa. Prazerosa, percebeu aí, né? A palavra prazerosa, o S lá no fim da palavra osa, o S tem som de Z. Por quê? Ele está entre duas vogais, O, A. Um S entre duas vogais, sempre esse S vai ter som de Z. Olha para a palavra idiosincrasia na terceira linha. É a penúltima palavra da terceira linha. Idiosincrasia. Olha, zia. O fim da palavra idiosincrasia, zia. Por que eu falo zia? Porque o S está sozinho entre duas vogais. Quais são as vogais? A, I. Aí fica crasia. Então, o S ele só pode ter som de Z entre duas vogais. Quando eu olho para a palavra subsistência, a última linha, olha aí para a tela, a última linha, a segunda palavra da última linha. O S ele não está entre duas vogais. Então, muitas pessoas falam subsistência. Não é subsistência, é subsistência, subsídio, subsidiar. O Pará vai subsidiar a realização da COP30. Belém vai subsidiar, não é subsidiar, subsidiar, subsídio, subsistência. Só para corrigir a pronúncia, para não ficar tão feio, tudo bem? Então você que é nosso aluno desafio, uma orientação aqui minha, professor Willy, para você ter melhor pronúncia e assim qualidade da língua portuguesa. Nesse caso, vamos ver então aqui, esse parágrafo, a pessoa usou a forma impessoal, mas ela não acertou o uso. O que nós dissemos, o que eu disse ainda há pouco, eu vou repetir agora, é que para que você use a forma impessoal, você precisa conhecer as normas da colocação pronominal. Saber que existe ênclise, existe próclise. Ênclise é o pronome oblíquo posicionado após o verbo ligado por hífen. É o que você está vendo na tela. Torna-se, fomenta-se, deve-se, estende-se. Então, o oblíquo se está ligado ao verbo por hífen após o verbo. Esta é a ênclise. Só que existem diretrizes que orientam o uso da próclise. O que é próclise? É quando o se vem para antes do verbo.
Ele não está após, ele vem para antes. Então, olha só, quando o se vem para antes do verbo, é a próclise. E quando eu posso realizar a próclise? Quando tiver palavra atrativa, palavras que atraiam o pronome. Então, uma das principais palavras que atraem o pronome são os pronomes relativos. Pronomes relativos. Olha só, essa forma fomenta-se está errada. Fomenta-se está errada. Olha para a tela para você ver. Por que está errada? Porque fomenta-se está antecedida pelo pronome fomenta-se e estende-se. As duas formas estão erradas, tá? Fomenta-se e estende-se. Então, as duas formas estão erradas. Então, a pessoa usou aqui sem noção das regras gramaticais de colocação pronominal. Porque, observando para o verbo fomenta-se, vou começar por ele, observa que ele está antecedido pelo pronome relativo a qual. A qual é pronome relativo. A qual, o qual, as quais, os quais são relativos, pronomes relativos. De acordo com as normas gramaticais, os pronomes relativos, eles atraem a partícula se, atrai, ou seja, como se fosse um ímã chamando para perto de si. Então, a partícula se não pode ficar após o verbo, ela vem para antes do verbo. Olhe para a tela, então ela não fica após. Assim como o estende-se, certo? Então, o verbo estende-se também está antecedido pelo pronome relativo que. Então, olha só, aí vamos ver o fomenta-se. Então, a partícula se, olha, não pode ficar após. Olha para a tela aí, ó. Então, o se não pode ficar após o verbo. Ele vem para antes. Então, se fomenta. Professor, mas continua a forma impessoal? Continua, só que está na forma da próclise, com a qual se fomenta. Com a qual se fomenta. Desculpe. Olha só. Com a qual se fomenta, não é? Só um momentinho, por favor. Engasguei aqui, gente, desculpa. Acontece, né? Olha só. Ação prazerosa que estende-se, que estende-se. Então, esse estende-se, o se, está após o verbo. Não pode. Porque o que é um pronome relativo. O que é que ele faz? Ele atrai a partícula se, como se fosse um ímã, chamando para perto de si. Isso é uma regra de colocação pronominal. Então, não pode ser que estende-se. Olha para a tela. Então, o se, ele sai detrás do verbo, após, quero dizer, ele sai após o verbo e vem para antes, ou para frente, como chamamos, não é? Então fica assim, olha, que se estende. O que eu quero que você aprenda neste momento aqui é que usar a forma impessoal é perfeita, mas tem que saber usar. Tem que saber quando é ênclise, quando é próclise, tem que saber. O que você não pode é pegar todos os verbos e jogar a partícula se para trás. Pode-se, entende-se, comenta-se, compreende-se, certifica-se, deve-se. Não, tem que saber. Se tem palavra atrativa, vai puxar a partícula se para antes do verbo. Então, atenção a isso, tudo bem? Entendido aqui? Só coloca aí no chat se está tudo ok, você entendeu? Essa aula a gente não tinha dado ainda, então eu estou dando agora a aula, eu estou ministrando agora a aula. Coloca no chat para mim, só para eu perceber se você... Só para eu confirmar se você entendeu. Tudo bem? Coloca aí. Entendi, sim, tudo certo. Vamos lá então, vamos lá. Enquanto você coloca aí, eu avanço aqui. Você coloca aí, eu avanço aqui, olha. Aí você vai perceber que, aí agora tudo bem, tá certo aqui, olha. Torna-se preciso entender o trabalho como a identidade com a qual se fomenta a idiosincrasia do ser humano. Para tanto, deve-se considerar o labor como ação prazerosa que se estende por todas as esferas da vida e mantém a subsistência das civilizações.
Agora temos uma observação aqui interessante. Você não pode... A Marcione não entendeu, Marcione? O que eu quero que você entenda, Marcione, é que você não pode, certo? Olha só, tá aqui, olha, só para eu repetir. Você não pode usar todos os termos na forma impessoal. O que você tem que entender, Marcione, é que existe ênclise. O que é a ênclise? É quando essa partícula si está após o verbo. Torna-se, fomenta-se, deve-se, está o si após o verbo. Então, aqui é uma aula de colocação pronominal. Você tem que saber o que é próclise, o que é ênclise. Nesta forma aqui é ênclise, ênclise. Mas existem palavras que atraem a próclise. O que é próclise? É quando a partícula vem para antes do verbo. As principais palavras que atraem estão aqui em azul na tela, que são os pronomes relativos. Toda vez que houver pronome relativo, esse pronome relativo vai atrair a próclise, vai atrair a partícula si para antes do verbo. Então não pode ser com a qual fomenta-se. O correto é com a qual se fomenta. Ou seja, o si vem para antes do verbo. Atraído por quem? Pelo pronome relativo a qual. Não pode ser que estende-se. O se, ele deve vir para antes do verbo. Que se estende. Esse se vem para antes do verbo, atraído pelo pronome relativo que. Então, essa é a orientação. Você não pode usar a forma impessoal sem conhecer essas regras de colocação pronominal. Então, Marcione, se você talvez não conheça, eu oriento você a não usar esta forma. Que forma eu vou usar, professor? Vamos usar a terceira pessoa do singular, que é mais tranquila, não tem tanta complicação como aqui. Mas o ideal seria usar esta forma, mas temos que dominar as regras de colocação pronominal, tudo bem? A Neuma entendeu aqui, não é? O Gabriel também entendeu, então espero que você tenha entendido, tudo bem, Marcione? Só coloca para mim se você compreendeu, só confirma se você compreendeu, Marcione. Então vamos lá, vamos agora ver outra orientação, tudo bem? A outra orientação é que torna-se erro gravíssimo misturar na mesma produção as formas verbais dissertativas. Você não pode misturar as formas verbais. Nós vimos que são 3 formas verbais. Quais são? Primeira do plural, terceira do singular e forma impessoal. Ok, Marcione, muito bom. Obrigado pela sua resposta, pelo seu feedback. Perfeito. Você não pode misturar, tudo bem? Nós vimos que são 3 formas verbais. Então, olha aqui, gente, muita atenção. Não pode misturar as formas verbais. Não pode. Correto? Se misturar, isso causa erro gravíssimo. Em muitas redações, as pessoas misturam sem noção, sem perceber o erro. Não pode misturar as formas verbais. Como assim, professor? Vamos ao exemplo. Olha aqui, olha. O trabalho é, olha aí, o verbo na terceira do singular. O trabalho é a principal característica de atuação do ser humano diante da vida. Mediante o labor, agimos como verdadeiros autores da realidade, assumindo o norte profissional a partir do protagonismo da própria história. Para tanto, deve-se considerar o envolvimento de diversos princípios que convergem na consolidação da existência humana. Neste exemplo, a Clara entendeu, né, Clara? Que maravilha, Clara, muito bom. Muito bom, Clara, você tem entendido. Neste exemplo aqui, olha, a pessoa está usando a terceira do singular, o trabalho é, usou a primeira do plural, agimos, usou a forma impessoal, deve-se. Esse é um erro gravíssimo, não pode misturar. Se o texto começou na terceira do singular, ele vai continuar na terceira do singular, até o fim, só vai usar a terceira do singular. Se começou na forma impessoal, vai usar só a forma impessoal. Se começou no plural, na primeira do plural, vai usar só a primeira do plural. Entretanto, repito, eu não oriento o uso da primeira do plural. Mas está errado? Não, não está errado. Mas para os corretores é muito amador. É um uso muito amador, muito sem técnica. Então, eles desrespeitam. Então, para que ninguém desrespeite o seu texto, eu oriento a não usar a primeira do plural. Mas eu estou aqui mostrando para você entender como funciona, tudo bem?
Então, olha só, vamos ver aqui, não é? Como é que fica? Eu vou usar o mesmo parágrafo fazendo a correção, o mesmo parágrafo, esse mesmo parágrafo aqui, olha. Então, eu vou usar o mesmo texto fazendo a correção. O que não pode é misturar as pessoas verbais, usar as três ou duas, não, usa só uma. Vamos lá. Fica assim, olha como fica. Então tá aqui, ó, essas três formas verbais diferentes, não é? Aí fica assim, olha. Entendemos que o trabalho, tá aqui, ó, o entendemos, é a principal característica de atuação do ser humano diante da vida. Mediante o labor, agimos como verdadeiros autores da realidade, assumindo o norte profissional a partir do protagonismo da própria história. Para tanto, devemos considerar o envolvimento de diversos princípios que convergem na consolidação da existência trabalhista. Agora os verbos estão na primeira do plural. Vamos lá agora. Está aqui, ó, certinho. A sociedade entende que o trabalho é a principal característica de atuação do ser humano diante da vida. Mediante o labor, o indivíduo deve agir como verdadeiro autor da realidade, assumindo o norte profissional a partir do protagonismo da própria história. Para tanto, o ser humano precisa considerar o envolvimento de diversos princípios que convergem na consolidação da existência trabalhista. Olha só, nesse caso, você percebe que todas as formas na terceira do singular, entende, deve, precisa, estão ancoradas em um substantivo. Olha, quem entende? A sociedade. Quem deve? O indivíduo. Quem precisa? O ser humano. Percebeu? Essa é a única dificuldade em usar a terceira do singular. É você ancorar o verbo em um substantivo. Eu expliquei que ancorar vem de âncora, âncora. Assim como os navios sustentam, as âncoras sustentam os navios na água, então isso aqui está, esse substantivo está sustentando o verbo, porque o verbo sozinho não tem sentido. Se eu dissesse, entende que o trabalho deve agir, quem deve agir? Precisa considerar, quem precisa considerar? Então você percebe aí, certo? Que precisa, necessita de um substantivo para dar sentido ao próprio verbo. Tudo bem? Nesse caso, então, essa é a terceira do singular. Vamos ver a forma pessoal. Entende-se que o trabalho, olha só, entende-se que o trabalho é a principal característica de atuação do ser humano diante da vida. Mediante o labor, torna-se necessário agir como verdadeiro autor da realidade, assumindo o norte profissional a partir do protagonismo da própria história. Para tanto, deve-se. Então, agora todos os verbos estão na forma impessoal. Essa é a dica. Então, você não pode ficar misturando os verbos. Ou escreve todos na primeira do plural, ou todos na forma impessoal, ou todos na terceira pessoa do singular. Perfeito? Então, a sua redação deve ser conduzida por única forma verbal. Vamos avante. Vamos ver agora em relação à tese. Tese constitui a nucleação que apresenta a opinião científica de quem escreve. Qualquer dúvida antes que eu avance, coloca no chat, tá? Professor, volte aí que eu não entendi. Eu volto. Coloca no chat para a gente se comunicar. Comunicação é a base de tudo. Então vamos ver agora a tese. Constitui a opinião científica. Então, opinião porque tem um caráter pessoal, subjetivo. Científica porque tem uma abordagem referencial, de acordo com a realidade. Verossímil, verdadeira. Então, essa é a tese. O tópico frasal são os argumentos que eu vou usar para sustentar a minha tese. Aí eu vou usar argumentos, certo? A argumentação é a capacidade de discutir algo por meio da apresentação e contraposição de razões, a chamada persuasão. E temos a proposta de intervenção, que é o resultado dos tópicos frasais pela reafirmação da tese. Os tópicos frasais são os meus argumentos, o meu acervo, o meu repertório sociocultural. São os tópicos. E aí a tese, a minha opinião. Essa tese, na terceira do singular ou na forma impessoal, lembrando, não é? E vão ser sugestões, recomendações de intervenção. Então, o texto dissertativo, ele deve encadear, distribuir, concatenar a tese, os tópicos frasais e a proposta de intervenção, conforme as diretrizes do tipo dissertação argumentativa.
Vamos ver aqui um exemplo, tudo bem? Olha só, vamos ao exemplo. Neura de Oliveira Barbosa. Boa tarde, Neura, tudo bem? Que bom ter você conosco. Neura de Oliveira. Neura de Oliveira, né? Aqui tá Neura de. É Neura de ou é Neura de? Kelly. Boa tarde, Kelly. Muito bom ter você conosco também, Kelly. Muito bom. Que maravilha ter a sua presença aqui. Vamos então ver aqui, olha. A acuidade, vamos a um texto, tá? Um outro texto, uma outra proposta para vocês aí aprenderem redação. A acuidade intelectual do ser humano advém ao longo da história pela competência de armazenamento de saberes, que surge principalmente por meio da leitura. No entanto, o ato de ler, que ocorre de modo relevante pelo contexto da visão, não deve se manter restrito ao processo visual, já que precisa sobrevir pela experiência holística em que também os demais órgãos dos sentidos estejam envolvidos, capacitando o indivíduo ao amplo progresso cognitivo, mediante o acesso e a posse integral do conhecimento. A palavra holística, para quem não conhece, quer dizer inteira, tá? Holística não é de olho, é de inteira, integral. Então, uma experiência holística, uma experiência total, completa. Esse é o significado de holístico, holística. Ok, neura, é neura mesmo, né? Porque para mim aqui aparece junto, neura de, tá tudo junto. Mas o certo é neura de Oliveira. Eu também sou Wirley de Oliveira. Que bom, né? Vamos lá. Nesse caso, olha só, temos aqui então o texto. Vamos avançar o texto, tá? Outro sim, a leitura decorrente do contexto visual, conforme dados de 2020 da Universidade de Brasília, representa 57% da percepção de toda a realidade que compõe o viver humano. Desse modo, conjugada com a idiosincrasia é o jeito de ser, é o nosso jeito de ser, o jeito de ser de cada pessoa. Desse modo, conjugada com a idiosincrasia, a visão contribui para que os indivíduos compreendam as representações sobre si mesmos e sobre o mundo, capacitando-os a se posicionarem criticamente diante dos acontecimentos existenciais. Sendo assim, cada pessoa é evocada a decifrar os códigos linguísticos para que possa se relacionar com informações de múltiplos saberes, oriundas de profusos campos científicos. Como resultado, o ser humano passa a desenvolver um amplo raciocínio para analisar fenômenos, esclarecer diversos mistérios no intuito de interagir com o meio, sobrepujando a vida e suas prerrogativas, além do óbvio. Parágrafo muito bom, não é? Vamos ao próximo parágrafo. Isso posto, convém erudir que o ato de ler deve elevar a experiência óptica para apreender a realidade e ampliar os conhecimentos, por meio dos sentidos auditivos, gustativos, táteis e olfativos, a fim de fomentar no indivíduo lastros científicos em níveis filosóficos, históricos, sociais, políticos. Para tanto, Henri Thoreau defende que muitos homens iniciaram uma nova era na sua vida a partir da leitura. Dessa maneira, o sujeito se desprende de uma postura apedeuta, muitas vezes estabelecida por meras impressões empíricas, para adquirir uma conduta reflexiva e consciente diante da pluralidade da existência, uma vez que, conforme preconizou Voltaire, é a leitura que engrandece a alma humana. Com efeito, cada ser humano possui a missão imprescindível de se desenvolver intelectual e existencialmente. Para tanto, o indivíduo deve sobrepujar as páginas dos livros e ir além da decodificação linguística, esgarçando amplamente sua capacidade de percepção da realidade e do domínio das informações para que, desse modo, possa desfrutar de uma autêntica e necessária análise do mundo. Afinal, é a leitura que pode desenvolver o cérebro para a genuína expansão do universo cognitivo, consubstanciando o bem-estar integral do ser humano, de suas conquistas, de suas aprendizagens e do seu meio social. É isso, né, meu amigo?
A introdução, ela deve apresentar, expor a tese e os tópicos frasais, certo? Então, olha só, vamos aqui ao tema, não é? A importância da leitura para o desenvolvimento do intelecto humano. Esse é o tema desse texto que eu li para vocês. Então, esse texto que eu li para vocês é um texto modelo, tudo bem? E o tema é esse aqui, olha. Anota aí o tema, pega sua caneta aí, seu papel, ou faz um print, né, da tela, tudo bem? Então esse é um tema também que eu estou sugerindo para vocês. Cada aula, quem tem acompanhado as aulas, quem esteve nas aulas anteriores e tem acompanhado as aulas, percebe que eu tenho sugerido temas para vocês, não é? Então aqui eu estou sugerindo mais um tema, tá aqui, olha. A importância da leitura para o desenvolvimento do intelecto humano. A leitura, a importância da leitura. Aí está aqui no parágrafo, né? Vamos ao parágrafo de introdução, que é a proposição. Então você tem a tese, essa é a tese, olha. A acuidade intelectual do ser humano advém ao longo da história pela competência de armazenamento de saberes que surgem principalmente por meio da leitura. Acuidade, para quem não conhece, é a competência, certo? O conhecimento intelectual, a aprendizagem intelectual, essa é a acuidade. Então aqui eu tenho a tese, essa tese está se posicionando que a capacidade intelectual do ser humano advém ao longo da história pela competência de armazenamento de saberes que ocorre e surge, ocorre, principalmente por meio da leitura. Então nós temos saberes acumulados, temos, mas a leitura, sobretudo, é que nos fornece esses saberes. Essa é a tese. Aí, está aqui, né? A importância da leitura para o tema é esse, o desenvolvimento do intelecto humano, certo? A palavra leitura, aí ó, leitura. Vamos usar as palavras-chave do tema, né? Aí, importância, acuidade é importância. Intelecto humano, intelectual, humano, certo? Então aqui você está vendo que eu estou usando, né, o texto está usando as palavras do tema. Então essa é a técnica para nós não tangenciarmos o tema, usar palavras do tema, certo? Do tema. Palavras do tema, tudo bem? Então olha só. Vamos ver aqui, né? Aí está aqui o tema, as palavras do tema. E desenvolvimento, desenvolvimento. E surge a desenvolver, certo? Então, as palavras do tema foram usadas aqui, olha, está aqui. Todas as palavras do tema. E surge a desenvolver. Aí eu tenho o tópico frasal. O ato de ler que ocorre de modo relevante para o contexto da visão não deve se manter restrito ao processo visual. Outro tópico frasal. Precisa sobrevir pela experiência holística em que também os demais órgãos dos sentidos estejam envolvidos. Perfeito? Aí 2 tópicos frasais. Aí olha os verbos, tá? Advém, surge, ocorre, deve, precisa, todos conjugados na terceira pessoa do singular. Então, percebeu? Dá tudo de acordo. A tese em amarelo, tópico frasal 1 em azul, tópico frasal 2 em laranja, os verbos em vermelho e em róseo as palavras-chave do tema. Então, essa é a técnica para a gente entender cada procedimento relacionado à redação. Essa aula eu vou continuar na próxima semana, eu vou continuar exatamente a partir daqui, tudo bem? O material vai estar disponível para vocês verem, mas a aula eu continuo a partir daqui na próxima semana. A gente vai continuar essa aula, vai trabalhar todo esse texto aqui, vai trabalhar outro texto também e mais técnicas de produção. Então, por hoje, eu fico aqui, certo? Essa foi a nossa aula de redação. Eu sou o professor Wirley de Oliveira, redação Meu Desafio EAD, para que você possa ser bem sucedido na prova do Enem neste ano e ser nota 1000. Forte abraço, Deus abençoe e fique com Deus.